Saudação a todos. É uma satisfação muito grande continuarmos hoje com mais um tema do curso A Bíblia Ensina. Hoje o tema é a decisão, que vai definir o seu destino eterno. É um tema muito importante. Eu espero que ele nos ajude em nossa vida espiritual. No caminho da vida, nós chegamos um dia na encruzilhada. Teremos que tomar agora uma decisão, qual a direção a seguir. É como se tivesse uma placa em nossa frente e dois caminhos e a placa indicando o caminho da vida e o caminho da morte. Qual será a tua decisão nessa encruzilhada? Há duas forças espirituais que influenciam a nossa decisão. Uma é a força do bem, que nos convida a andar no caminho que Jesus andou. É o caminho do estreito do serviço de Deus, é o caminho do perdão, é o caminho do amor, é o caminho do sacrifício, da santificação. O outro caminho é o caminho da licenciosidade, é o caminho do vale tudo, da falsa liberdade. É um caminho largo e muitos andam por ele. Porém, uma coisa interessante é que nenhum desses caminhos nos obriga a tomar a decisão, mas a decisão é nossa. Nós é que vamos fazer a escolha e que vamos definir. Portanto, esse momento na vida é muito delicado e cada pessoa terá que tomar a sua decisão. O caminho largo é o caminho do prazer, é o caminho mundano, é o caminho da satisfação imediata, sem medir as consequências. O caminho estreito exige renúncia, tem privilégios, mas tem também responsabilidades. Nós não devemos olhar apenas o começo do caminho, mas devemos sempre olhar no final, aonde ele vai nos levar. Enquanto que o caminho largo nos leva à perdição eterna, o caminho estreito é o caminho do amor, o caminho de Deus. Esse caminho nos leva à vida eterna. Veja o conselho de Jesus em São Mateus, no capítulo 6, verso 33. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Isso é, todas as coisas que gostaríamos de ter na vida, de fazer, de realizar. Deus nos abençoa, nos dando esse privilégio, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino dele. O apóstolo Paulo dá um outro conselho interessante. Ele diz: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. E cada um temos que definir de que lado nós vamos ficar. O verso mais lindo da Bíblia, da Palavra de Deus, eu creio que é São João, capítulo 3, e no verso 16. Aqui está escrito: de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vejam o empenho que Deus faz para que nós escolhamos o caminho da vida. E ele enviou o seu Filho, ele pagou o preço da nossa redenção para tornar isso possível. Quando lemos em São Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, nós vamos encontrar a Igreja de Deus reunida no topo do Monte das Oliveiras. Foi o último encontro com Jesus. Ali estavam 120 cristãos, os novos conversos na igreja que Jesus estava fundando. E então Jesus, chegando-se, falou-lhes, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a ordem evangélica de Jesus. Ide a todo mundo. É importante isto, a pregação do Evangelho e batizar as pessoas que aceitam o Evangelho de Cristo. Mas alguém pode perguntar que tipo de batismo Jesus estava ensinando naquele momento. Eu vou abrir a minha Bíblia em São Mateus, no capítulo 3, e aqui nós temos a resposta.
capítulo 3 de São Mateus, do verso 13 até o verso 17. Eu vou ler com vocês. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Deixa isso por agora, pois nos convém cumprir toda a palavra, a lei de Deus, a escritura da Bíblia, e nos convém cumprir tudo. E então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, logo que saiu da água, eis que se abriram os céus, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. Vejam que maravilha foi o batismo de Jesus lá no Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele saiu da água, isto é, ele entrou então na água para ser batizado. A palavra batismo significa imergir, sepultar. A pessoa é sepultada nas águas e ela ressuscita para uma nova vida. E logo que Jesus foi batizado, ele recebeu o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus feita a todos os seus filhos. E é importante nós olharmos o que a Bíblia nos ensina sempre e cumprir toda a palavra de Deus. Vejam as palavras do Senhor Jesus escritas em São Marcos, agora, no capítulo 16. Anotem aí, leiam, no verso 15 e verso 16. E disse-lhes Jesus: Portanto, ide a todo mundo e pregai o evangelho do reino a toda criatura. Esse é o desejo de Deus, ir, que o evangelho seja pregado a todo mundo, a toda criatura. E então ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Vejam a importância que tem crer na palavra de Deus e a importância que tem o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Bem, logo após a ascensão de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, os apóstolos saíram para pregar o evangelho do reino a todo mundo. Eles ficaram em Jerusalém e receberam o dom do Espírito Santo. E no livro de Atos dos Apóstolos, esse livro de Atos é o livro que conta a história do grande milagre evangelístico do primeiro século da era cristã. Não esqueçam que eu disse para vocês que a Bíblia tem 66 livros. E agora, então, no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 37 em diante, nós temos alguns relatos aqui da pregação, do início da pregação do Evangelho. Os apóstolos foram ao templo em Jerusalém e começaram a pregar o Evangelho. Era uma época de festa e havia uma grande multidão. E logo se juntou em torno deles muita gente para ouvir o Evangelho. E no verso 37 diz que, ouvindo eles isto, essa grande multidão, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam duas coisas aqui. Pedro menciona aos crentes lá em Jerusalém: arrepender-se do pecado e ser batizado. E a terceira coisa, para receber o dom do Espírito Santo. No verso 41 do capítulo 2 de Atos, continua: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, diz aqui, agregaram-se quase 3.000 almas à igreja cristã. Era o início da formação desse grande movimento de salvação que atingiria o mundo inteiro, todo o planeta Terra. No verso 47 do capítulo diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Isto é, o batismo é a porta de entrada na igreja de Deus. É ele que é tipo um contrato que nós fazemos com Jesus, que aceitamos a sua morte, a salvação que ele nos oferece, e então nós somos batizados em nome de Jesus. É um testemunho público que nós damos. Aqui no livro de Atos, logo em seguida, no capítulo 8, nós temos uma outra história maravilhosa, encantadora.
Entre os que estavam lá no Monte das Oliveiras, nós vamos encontrar Filipe, ele era um discípulo de Jesus. E Atos capítulo 8, no verso 26, nos diz que um dia um anjo do Senhor apareceu a Filipe. E ele disse, Filipe, verso 26, levanta-te e vai para a banda do sul, para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E Filipe obedeceu o anjo, ele arrumou a sua mochila e viajou até aquele caminho. E nesse instante que ele chegou lá, vinha descendo uma carruagem que se dirigia à Etiópia. E nessa carruagem estava o ministro das finanças lá da Etiópia. Diz que ele era um príncipe da rainha de Candace, da Etiópia. E no verso 29 nos diz que o Espírito disse a Filipe, achega-te a este carro. Verso 30, e correndo Filipe ouviu que o ministro da rainha de Candace estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe então perguntou a ele, entendes tu o que lês? No verso 31 ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E ele então parou a carruagem e convidou Filipe para entrar com ele no carro. E agora os dois viajaram juntos. Que maravilha! A pregação do Evangelho tem várias coisas maravilhosas para se aprender. E agora Filipe começou a pregar a ele, o verso 35 diz que então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura de Isaías que ele estava lendo e anunciou-lhe Jesus. E assim eles foram viajando na carruagem, não sei quanto tempo, mas diz a Bíblia que no verso 36, que chegando ao pé de alguma água, disse o etíope a Filipe, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E Filipe disse, é lícito, se crês de todo o coração. E vejam agora a confissão desse ministro da rainha de Candace. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o etíope. E agora esse homem, ele continuou a sua viagem, e ele fundou igrejas cristãs na Etiópia. E o relato histórico da Bíblia nos diz que Filipe, depois desse incidente, ele foi para a Etiópia ajudar a pregação do Evangelho, e assim a igreja atingiu todos os lugares do mundo. Deus foi poderoso e milagroso ao realizar esse trabalho no mundo. Bem, eu pergunto a vocês, por que Deus faz tudo isso conosco? Ele quer nos dar paz, ele quer nos dar alegria, felicidade, ele quer nos salvar. Ele quer cumprir o propósito dele quando colocou Adão e Eva aqui no paraíso, era para que Adão e Eva vivessem eternamente. Esse projeto de Deus foi frustrado por causa do pecado, mas Deus quer estabelecê-lo e é por isso que ele enviou Jesus para morrer por nós e ele quer dar a vida eterna a todos aqueles que creem. Ele ama cada um de nós. Todo mundo indica que temos pouco tempo para decidir. Nós vivemos hoje no planeta como se tudo estivesse aqui maravilhoso, mas não está. Existe aquecimento global, existe degelo nos polos, o nível dos mares está aumentando, cataclismas assolam a humanidade para todo lado. Deus está anunciando um juízo final. Aceitamos Deus, o Criador do universo, mas parece que não queremos assumir nenhum compromisso com Ele. Isto é trágico na humanidade. Ele é o Criador, Ele é o grande juiz, e nós temos que nos colocar ao lado dele. Por que esperar mais? Hoje Deus está clamando a homens e mulheres do mundo inteiro para tomar uma decisão ao seu lado. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, é o próprio Senhor Jesus quem fala ali. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer entrar no nosso coração.
Abrir a porta do coração para Jesus significa entregar a nossa vida a Ele, aceitá-lo como nosso Mestre, como nosso Salvador e como nosso Deus. E o batismo, não esqueçam, é o símbolo desta aceitação. O batismo é como um contrato que nós assumimos, fazemos com Deus, de que aceitamos e damos um testemunho público. Eu te faço a pergunta nesta oportunidade: tu aceitarás o Criador do universo, Deus, e te colocarás ao lado dele? Tu aceitas nesse momento Jesus como teu Salvador e aceita o batismo, que é a ordem dele, como um testemunho público, e você aceita o dom do Espírito Santo, que vai te capacitar para viver essa vida nova em Cristo Jesus? Eu quero orar contigo. Querido Pai que estás nos céus, acabamos de estudar a Tua palavra, Senhor, e nós descobrimos a importância que tem aceitar Jesus como nosso Salvador e aceitar o batismo como o símbolo da nossa aceitação de Jesus. E nesse momento, ó Pai, nós queremos te pedir que o Teu Espírito tome conta do nosso ser, da nossa mente, e que a nossa decisão, ó Pai, seja pela vida, e que assim possamos nos colocar ao Teu lado, participar do grande movimento evangelístico do mundo e nos preparar para o grande dia da volta de Cristo. Nós te suplicamos e te agradecemos em seu nome. Amém.